única figura incortunável de esporte, de futebol feminino cabo-verdiano. Ganha vários títulos regionais e nacionais na Cabo Verde. Antes de ir para Portugal, na UNDI, bancava para entrar na história de futebol feminino de Benfica, a ser quinta jogadora contratada e oficializada para o projeto Sporting Lisboa e Benfica feminino. Primeira equipa de futebol feminino de Benfica. Você então conversa com o Evi Pereira. E Evi, bem-vindo a Crioulo Sports e obrigada por ter aceito e nosso convite. É um prazer ter aqui conosco. Miki, te agradeço o convite. O prazer é tudo de meu hora que ainda fala com a página de Minha Terra. Então, é sempre bom passar para pessoas que já não acabam de ver um pouco de mim, pessoas que são mais distantes. Sempre, então, um prazer é de meu. Obrigado. Evino, também diretamente a pergunta, que é aquela pergunta, pergunta de sempre. Como que surge aquela paixão para futebol? Na onde inicial e com o canto ano? Bom, a mim comecei a jogar bola era na minha zona, no Eugênio Lima. Quando eu era mesmo criança, eu estava entre 5 e 6 anos, mais ou menos. Paixão, engatasar e flow, então considero-me um dom que é intrínseco a mim na escola. Para mim, engatasar e flow, hoje eu jogo, eu apaixono, eu jogo, engatasar e flow. Só era uma coisa que, então eu jogava bola e era minha paixão. Eu já gostava, andava atrás. Então foi assim que comecei a contista, jogar com vizinhos. Naquela época era só com rapaz que tinha, ainda lembro de tinha meninas assim, minha colega que jogava naquela época com rapaz. Então foi assim que comecei a gostar, estava a crescer, estava a evoluir na futebol. A mesa de Jack, apresentador do programa Tarde Desportiva na Rádio Terra e também ali na Crioulo Sports. Mais uma vez, se me quiser, já foi, não queria parabenizar-vos e também agradecer a boa presença de aceita nosso convite ali. Eu queria perguntar o seguinte, não sabemos a maneira que foi a aceitação de vos pais e família, sabendo que tradicionalmente, não sabendo antigamente, pessoas te falavam futebol era só para meninos machos. E maneira que fosse a aceitação. A mim, graças a Deus, acaba porque tive problemas em relação à minha família nesse sentido. Obviamente que algumas vezes eu tive um puxão de orelha, a minha mãe falou assim, o meu tem estuda, mas sempre sem preocupação, era para estudar, para conseguir conciliar aquelas duas atividades. Sim, conseguir e conciliava aquelas duas atividades, então nunca tinha problema. Então sempre minha família também que impedia, até porque também na minha família tem um irmão que está jogando, aliás, tem mais do que um irmão que está jogando, então era algo familiar. Então a aceitação foi bom, nunca tive problema assim, familiar para falar, minha mãe sair impedindo de jogar bola, não. Por acaso, naquele sentido lá, acho que não tive sorte. E Evino, sabe, mas pronto, você começa na escola JED, você esteve na escola JED, e coisa que a escola JED representa para você na Bucareira, e professor JED também ao mesmo tempo. Escola PIF construi minha ser muito cheio daquilo que me é hoje e construindo também enquanto jogadora. Como a gente lembra que era só uma escola de formação de futebol, mas de formação enquanto ser humano, e acho que ela que é a melhor parte que mais entra proveito, não que inseta minimiza na parte de futebol, mas fala sobre pessoas e é muito bom para Mori. Mr. Gesta ensinava nós, mas antes de não ser um bom atleta, não tinha que ser um bom ser humano. Só a partir de ser um bom ser humano, você podia ser um bom atleta. Derivado a tudo palestras que Mr. Gesta, e que não virar para ninguém que conhece Mr. Gesta, que conhece escola e PIF, mas todo domingo não tinha palestra de 1 hora e meia. Ensinava nos forma de viver na sociedade. Na sociedade cabo-verdiana já não tem uma sociedade um pouco complicada, digamos assim. Então, escola e PIF, na pessoa de Mr. G, a gente tenta mostrar nós não, mas, apesar de dificuldade que não podia, sempre não tem opção, não tem como escolher lá do bom de vida, que era sempre tentar andar no caminho certo, fazer as coisas direito. Então, futebol, né, incluindo naquela parte lá também, para mim foi algo que fazia crescer o Mori. Já não estou gostando de jogar futebol, eles levam lá com o Sajano. Com o Sajano, quando eles levam lá, não tinha nem chuteira, nem bota para jogar. Então, me seja girando tudo. Ele vai o Lita, que era, antigamente era também monitor.
facilita para fazer um caixote, para uma camisola, para um short, para bota, e tudo contente. Então, a mim, pessoalmente, não sinto aquela salvando de muitos lados negativos, não tinha tempo para besteira. Era a minha vida, era estudar, você ia treino na escola EPIF, então acho que foi desde a escola EPIF foi crucial naquele que é Evi Pereira. Não pode falar sem medo nenhum, sem aquela base, se calhar hoje ainda estava ali. Bom dia, Evi. Boa tarde na Europa. Boa tarde. Evi, de EPIF, vou ir para Black Panther, certo? Exato. Yeah. Qual que foi a experiência lá, aquela mudança da Black Panthers? Foi muito bom para a construção em relação a um atleta para Mori. Então, ele me campo que saí de PIF. A mim foi o único jogador que naquele momento segui para Black Panthers. Para Mori, todos os meus colegas de exemplo, um acordo para Seven. Então já era difícil para mim, para Mori, já não tinha aquela união, aquela cumplicidade, não só também amizade dentro e fora de campo. Então era super difícil para mim tomar aquela escolha lá, mas para tomar aquela decisão lá, em Catarapim foi uma decisão que nunca em Catarapim para Mori não tomava ele nem a passar, para Mori fazer um creche. Na Black foi bem recebido na pessoa de presidente, não só também para os colegas que estavam lá, eu senti acolhida também, em ter plena consciência, mas fazer tudo que me pudesse na época para Black, entrega também de corpo e alma, sua para a camisa, e foi uma experiência fantástica, que ainda guarda no meu coração sempre. Olha, desde que nos fala um pouco de EPIF, para poder falar lá qual é que é Palmares, coletivo individual que tive lá cerca na regional e nacional. Bom, gosto de apanhar um pouco para mais. Você para mais, né? Acaba perdendo 10 que estava, pelo menos lá não ganha alguns títulos, mas na EPIF acho que não ganha nacional. Se gastei engano é um pode estar em engano, pode ser 12, mas para Mori foi assim consecutivo. Depois nunca te lembro às vezes era na EPIF ou se na Seven, mas acho que na EPIF não consegui alcançar melhor. Não, acho que foi 12, exato, na São Nicolau e na SAL 12, nacional e regional também. Ok, obrigado. Evi, você vai para Várzea, não é? Vai para Black Panthers. Qual que foi o motivo que levou para Black Panthers? Uma curiosidade. Para já desejar a forma, me gosta de desafio, gosta de crescer. Então, está sentindo naquele ambiente, quem sabe é um ambiente de conforto, para a Mori já não está ganhando prática todo o torneio, que está fazendo no momento era nós. Saindo de EPIF, vai para Black Panthers, não acompanhando minhas colegas que vai para Seven, era um outro tipo de responsabilidade que a gente assumia e tinha medo, mas não queria sentir, não podia fazer assim as colegas, não podia testar bem a capacidade, não podia testar quem é Evi, sair de zona de conforto, não era a mesma jogadora, não podia dar mais, não estava para baixo. Então foi aquela única principal razão, não só o principal. Tive outras razões também que faziam no momento, que era Black Panthers também acabou para fazer uma proposta bom, onde que na Cabo Verde, naquela altura, para mim e para a minha família, tá beneficiava no show. Então foi aquela únicas outras razões, mas a razão principal foi mesmo a sensação de sentir desafiada para Mori. Às vezes está na zona de conforto, você tem noção se você está cresce ou se está lá mesmo. Se você sair, você precisa sair depois para você sentir desafio para hoje, onde que é a capacidade pode ir. É evidente que eu falando sem de razão também que fazer na mudança ali, é assim que me perguntava antes também poder falar no que é coletivo individual que eu tive na Seven. Sim, na Seven acho certeza não foi 4 vezes campeão regional, 4 vezes campeão nacional. Mais uma vez, não pode falar, se às vezes as pessoas podem falar, não, é 3 ou é 5, é que uma estatística certa para Mori. Se não foi assim, que foi um mês e que foi 2 vezes para falar assim, foi só um mês já marcando.
foi tantas vezes tudo a marcar uma, depois às vezes era um cata sabe qual que era de Epife e qual que era de Seven. Não sabia, mas para Seven foi mais vezes. E entre 3 ou 4, campeão regional e nacional. Obrigada. Evi, na 2015 vou já para a Europa. Explicando o Atlético Oriense, explicando como que aconteceu isso. Na altura, tinha 3 colegas que já tinha vindo aqui antes para Portugal através de um acordo que existia entre Seven Star e Atlético de Oriense. E aquele acordo foi muito também para esforço de presidente de Seven Gil e também para presidente de Atlético Oriense, naquelas 2 pessoas lá. Então, a primeira viagem foi de 3 minha colega anterior, antes de mim, que é bem. Então, com vocês vinda, a gente necessidade de trabalhar mais, a gente necessidade, motiva, é algo que motiva, incrível para mim. E queria aquela oportunidade, queria agarrar naquela oportunidade, então, naquela faziam com que em Pipenachon, né, trabalha, época correndo direito para a época seguinte, foi lá quem foi nomeado melhor marcador e melhor jogador, então tive aquela oportunidade de vir para Atlético de Oriense na primeiro ano que estive na Portugal. Mas a diferença entre sair de amador e ir para profissional na Portugal, como que consegui adaptar esse sistema? Assim, tem diferença sim, para você fala de profissional goste ou logo quando quem chega na quando chega a Portugal, sair de treino de campo Calabaceira, logo vai treinar na Portugal. A diferença é grande. Sim, tem diferença. Quando quem chega, na verdade, também futebol é amador. Então, mas já tinha uma diferença enorme, mesmo taticamente, intensidade, Buta sofre show, às vezes Buta pensa, tem um nível de intensidade bom, para às vezes Buta um pouco superior a o colega fisicamente na Cabo Verde, algo do tipo, mas vos ao chega a realidade completamente diferente. Só põe a noção da mente a ficar perdida, às vezes ficar dentro do campo, só estou eu, e se me diz, estou já, se me que era adepto, se me diz, estou já, o ministro jogava bom, que até entender praticamente nada taticamente, então, às vezes não queria apanhava a bola, depois fintava, sei que cada funciona assim, eu tinha que ser disciplinado taticamente, então que ela acaba para fazer sofrer um pouco e existe uma diferença assim a nível físico, a intensidade de treino, horários de treino, e depois era uma coisa espantosa para mim, por exemplo, quando que não tinha quem sabia mandar cá treinar, mandar tomar banho lá campo, Ave Maria. Sei, na Cabo Verde não estava aí, não estou treinando, quando eu volto para casa para tomar banho, eu começo a sentir que é lá, assim, sabe, um pouco diferente, mas pronto, era uma coisa que sentir lá. Olha, quero fazer 2 perguntas, assim, deixa eu aproveitar e passar para diante de meus colegas, assim, de que títulos que eu consegui, qual é que foi mais emocionante, também quero perguntar também modo que foi a adaptação no futebol profissional. Ok. De que título que eu consegui, qual que foi mais emocionante? Aí está. De que eu consegui tirar de hoje? Aquela pergunta é sempre uma pergunta que é mais difícil de responder. Para mim é uma pessoa que está vindo um dia de cada vez e tudo que alguém conquista hoje é tão importante quanto tudo que alguém conquista no passado. Ou seja, minha emoção de viver, cada momento é único. Cada conseguir ter um título, um flow, mas aquele título foi mais importante ou uma enchente emocional e tal. Agora, não pode falar de um título que especialmente é trazer um outro tipo de sabor que é estando na Benfica, ganha a Taça de Portugal, com cerca de 15 mil adeptos na bancada, e depois tem o privilégio de ir festejar na Marquês, para modo coincidir com a data que Benfica Sénior masculino ganha campeão. Agora, eu podia falar numa que foi a adaptação profissional. Pode continuar. Não, a adaptação profissional é sim, é complicado, foi para mim complicado e fácil. Complicado no sentido de sair de treino 3 vezes por semana de noite, que antigamente ainda treinava naquelas equipas anteriores, Valadares e Oriense, de 8 a 10. Só chegava a casa 11 horas.
Buta só jantava praticamente meia-noite e Buta dormia praticamente 1h30. Então, bem, para Benfica, isso é profissional. Buta treina de cedo. Buta um acompanhamento o dia todo de bom nutricionista, de fisiologista. É uma estrutura que Buta fica espantado, como ele Buta está acostumado com tanto. Então, Buta vive mesmo de que lá. Então, para mim foi uma mudança radical na minha vida, mesmo a nível em a composição corporal. Antigamente ainda tinha 100% de assim ser rigorosa com a alimentação, mas hoje em tempo a moda buscar qualquer benefício mais para frente. Tem que fazer ginásio, tem que fazer treinos bidiários, tudo tendo consciência, mas que ali futuramente está fazer sempre está num patamar mais alto. Foi um choque de realidade para mim, mas foi acho tudo que eu precisava também para escala nesse mundo de futebol. Eu falando de alimentação, pode falar no se cachupa se incluído? Cachupa. Quarta-feira não comi cachupa. Segredo, tô cansada. Não, na verdade, assim, questão das alimentações se baseado na alimento que nos nutricionistas fazem. Nunca tá comer na casa, nos alimentação tudo feito nos restaurantes na estrada. Desde pequeno almoço, lanche e janta que você traz para casa. Agora, se nunca alfordiana, que podia faltar cachupa. Então, fim de semana, às vezes, dá comer cachupa assim. Evi, quanto tempo tive no Oriense? Depois vou passar para Valadares. Qual foi o motivo dessa mudança? No Oriente tive 2 anos. Valadares passa quando o último ano de Oriente, né, chega a um ponto que muda a direção de Oriente. Então, aquele presidente que tanto apostava nas jogadoras que vinham de fora, principalmente da África, incluindo Cabo Verde, né? Para modo, às vezes, mais fácil também apanhar as jogadoras de Europa. E a África está dura que eu já naquele sentido ali. Então, mudaram de direção. E aquele presidente que aposta na nós, que assumir na altura, acaba para perder a eleição. Então, perdendo a eleição, se não me engano, aquele novo direção que assume, ainda lembro na época estava até de férias no Porto, nunca sabia de futuro, tipo, não sabia, mas estava na balança. Então, esse chama pambava para Oriente, mas queria fazer uma reunião comigo. Quando quem chega lá, apanha surpresa, esse faz assim, e não tem que comprar o passagem para Cabo Verde, para nunca se conta para a próxima época. E, na época, minha colega que é cabo-verdiana ficava, nunca se conta para a próxima época, como não também soube se responsabilidade, então se responsabilidade é mandar Cabo Verde. Mas pronto, minha resposta era, minha escolha com a passagem, mas minha esta capa gastava em os dinheiro cada vez. Nunca hoje vai Cabo Verde como uma opção. Era a única opção que era descartável completamente de que ele quer ganhar objetivo enquanto atleta. Então, dentro de que um cara, e pronto, esse foi uma catada para usam, chama minha irmã, vai ficar na casa da minha irmã, chama aquele antigo presidente, foi ele que fala com o presidente de Valadares, para hoje assim arranjar um lugar lá na Valadares. Então, o presidente de Valadares, também uma pessoa que entendeu, ele foi um senhor grandioso comigo. Eu tinha que falar com o treinador, se o treinador te aceitava, mas que tinha nenhum problema, estava em condições que orientava e pronto. Então, eu falo com o treinador, e me tudo diante reza, o treinador aceita. Mas em cada para ser abençoado, o treinador vem pesquisa, ele vem falar me crescendo, depois em cada fica na Valadares. E quanto tempo vou para lá na Valadares? 2 épocas também. 2 épocas. Algum conquista coletivo e individual na Valadares? Não ganha nada lá? Na Valadares não ganha a Supertaça.
coletivo, ganha supertaça. Individualmente, um pouco for minha equipa também, onde que individualmente ganha no tipo de troféu, mas individualmente acaba para mim ganha. Tinha experiência, não consegui forma, foi um pouco melhor, já está ultrapassado aquela fase de transição, de adaptação àquele que era treino ali, depois não consegui demonstrar para minha temporada um pouco aquele que era Eve. Não sabemos de Valadares, passa para onde que as equipas grandes de Portugal, que é a primeira equipa de Gloriosa de Benfica, e também que entra já na segunda divisão. Modo que foi lá o processo de salto, de salto assim tão alto para Benfica? Acho que o processo é aquele que eu vou fazer todo dia. Para modo milagres que existem. E trabalho duro. Tem sempre um dia oportunidade para quem está trabalha duro. O processo foi que ela sempre acredita na minha sonho, não acredita na mim. Não acredita na minha capacidade. Às vezes não dá para ouvir para pessoas que estão falando mesmo futebol feminino, mas que te leva em lugar nenhum, que tem oportunidade, que tem chance no mundo. Foi lá, não acredito apenas naquilo que ainda sentiu. Não tinha algo dentro de mim que está falando, mas a ser algo no futebol. E não acredita naquele ambiente fino, e ainda continua a acreditar. Vi positivo na Oriense, na Valadares, lá para Benfica, camisolas de frente. Camisola de Benfica até pesa mais que as outras. Grande pergunta. Vou estar a ser ingrato agora assim. Ai. Cada camisola tem esse peso. Mas também nunca pode me enganar na cabeça. Gosto de Pamori. Em relação mesmo à estrutura é diferente. Nós fala de clubes de terra, depois para não passar por um clube que é um que é melhor na Portugal e com grande mundialmente falado, porque assim, Benfica é o glorioso, né? O grandioso. Sim, e na Benfica tem mais pressão por parte da adeptos. Adeptos querem mais de boa, se exige mais de boa. Adeptos que aceita pele, adeptos, se eu fazer seja escrito 12 golos, se eu costuma com 12, ganha 5, ai. Então, pressão é maior, assim, e não só horas que Buta carrega a camisola, esse manto sagrado. Buta sente verdadeiro ali na Benfica, não está mística, é um sentimento que Buta sabe explica. Então, aquele sentimento está fazer sempre busca mais, está fazer sempre ser melhor, está fazer sempre encontrar novos desafios. E na Benfica, não tem um lema que é na Benfica só não está jogando para não ganhar, e já que ela é uma pressão maior, então carrega a camisola do Benfica, é sim um peso maior. E para nós que está longe, é um orgulho de hoje eu te julga o poder falar Obrigada. Relembrando que as conquistas que eu consegui na Benfica. Na Benfica, primeiro ano, no primeiro torneio que não tive em competição foi na Espanha, que não vai fazer um torneio de Guadalajara, não ficava em primeiro lugar. Depois não vence Taça de Portugal, não vence Supertaça, não vence campeonato de segunda divisão, não vence se que estiver em euro, mais nada. Se que estiver em euro. Vou renovar o contrato com o Benfica no verão de 2019. Você Benfica, por exemplo, você Benfica para canto plaço e renova para 3 épocas. Eu tive uma lesão na 2019. Foi operado no joelho. Eu estou totalmente recuperado disso. Agora estamos na fase de reintegração com a equipa, ainda sem contacto. Só na parte de sem contacto. Depois para a próxima fase, que não está faltando, que é já com contacto com a equipa. Ok. Não sabemos bem, Benfica está escrito assim na Liga dos Campeões, o que significa provavelmente está bem o job na competição máxima no nível da Europa lá. Modo que você sente com ela e também qual é a perspectiva que tem para essa competição? Estou contente mesmo com a Mari e às vezes vou sonhar mal, às vezes
horas que o sonho também na realidade é uma proporção muito mais grande. Então sonhava sempre ser profissional, mas nunca imaginava que podia ter a possibilidade de ir para Champions. Então, naquele sentido, lança mesmo contente para a minha equipa e também para a trajetória que não faz para morrer é merecido para tudo aquilo que não tem estado a fazer desde que Benfica feminino ganha vida. Bom, então espera, mas tudo corre direito. Mas que os primeiros jogos que minhas colegas estavam lá, Manuta passa para morrer, infelizmente, devido à minha lesão. Nunca estou podendo naqueles primeiros jogos ainda estou com a equipa para morrer. Tudo fazer a parte de reintegração está conhecido com datas de primeiros jogos. Mas Yanga faz mandar as cachorro, fez ganha, vamos aí, ingressar na próxima fase. Evi, o sonho sempre foi profissional. Já vou conseguir chegar lá. Tem outros objetivos? Meu sonho é de ser profissional, sim. Já consegui estar ali para morrer. Hoje mesmo profissional não vive de aquilo que está fazendo. Mas em que prepara para que continua sempre a desafiar a minha cabeça, leva a minha cabeça para outros patamares e continua sempre profissional. E que ali é onde que é o maior objetivo, gosto nesse momento. E quem que é ídolo de Evelyn no futebol? ídolo então muito. Tá começa a chanflor, tá começa para duas pessoas que admiram, que admira eu, não tive o privilégio de jogar junto com que é Lúcia Muniz e Tata. Tá começar por manter admira se manha, se forma de julga, se forma mal que este alma dentro de campo. E não só tinha as pessoas que me mais pequeno tinham a julga, que era Pau de Tchadinha, tinha Yara, tinha quem mais? Tinha se nome de pessoa gosta, era diferente, não está chamando Matilon, mas é a Narita, tem Cutita, que é bom de bola, esse ídolo é muito, para mim ídolo ainda considera minha pessoas que admira, o Toyota joga, vou crescer, assim, mas joga a bola de uma forma incrível. Mas na nível assim mais profissional, tem Taizinha que faz parte de seleção do Brasil, tem Marta que faz parte também de seleção do Brasil, que é uma das melhores jogadoras do mundo. É mais por aí, na minha época assim hoje, na minha época quem estava mais pinote, que não te admira assim pessoas, até hoje não te admira, por exemplo, mas é mais ou menos está passando por essas pessoas lá. Vi uma curiosidade. Tem canto gol que eu marco. Ai. Conta. Mas só na Benfica é um monte. Quando o que já marca em esta fala assim, não te gosta minha carreira de gosta? Não, na Europa. Ai. Por exemplo, o meu ano na Benfica, fazia 37. Sigo na Oriente, na Paladares, primeiro ano, fazia 15, se não me engano. Segundo ano na Benfica, antes de lesiona, já estava nessas. Oriente, não me lembro. E que esse golo, a hora que tu festeja, coisa que te vem na boca, que tu xinga, que tu olha na televisão, tu festeja, assim, coisa que te vem na boca naquele momento. A mim tem saudade que lembra Cabo Verde, tá? A mim tem uma forma, tipo, muito minha, assim, de festejar golo, e acho que marca golo, de ser contente, de ser alegre, já aquilo que ele olha na cabeça, já é para fazer. Tem um golo histórico até para mim, que foi na Taça de Portugal contra o Sporting Braga, lá nesse campo, no Perdidina, nosso campo, primeira volta, 2-1, no Bay fazia lá, segunda mão, não ganhava para 4-2 no passo, então, e me marcava o último gol. Então, era tanto contente que sabe que entrou a camisa, que foi assim, Então, e depois tem tudo que a sensação também de percurso, de onde que vem, de toda dificuldade que está passando e fosse na onde que chega hoje. Então, tudo que está passando para a cabeça, então, era mais brilho, se não estou falando que eu comemorar o golo ainda. Yeah.
Buta, uma pergunta ali sim, para o Buta, acha uma falta de seleção feminina pode ter efetuado na carreira de alguns atletas que potencialmente podia tinha saído para profissional se tinha uma seleção de feminino no Cabo Verde? Hoje em dia, não estou a assim, para Mariana ainda tinha tanto, não são das coisas. Para Maria, assim, hoje, dessa ali na Portugal, então hoje as colegas, trabalha para ser, trabalha show para ser selecionado, né? Ao que época de seleção para Maria que ela tem outra visibilidade. Vou pode estar, por exemplo, na Portugal, você faz um campeonato nacional, mas horas que você vai para a seleção, você joga contra outro país, pode ser visto por outros olheiros de outros países, os atores, que pode ser, por exemplo, especificamente pode caber hoje e jogo ali na Portugal, e pode caber seguir campeonato ali na Portugal, que hoje eu vou falar que as jogadoras se calhar te interessaram, não leva, você tem entendo isso, então não tá assim, uma falta de seleção feminina na Cabo Verde acaba para dar oportunidade a muitos talentos que antigamente jogam na Cabo Verde. Yeah. Dá, assim. A seleção ainda é novo, formada há pouco tempo. Da perspectiva de jogar naquela seleção, eu recebi um convite. Nunca esqueceu o nome para ser Mangabueli. Nunca esqueceu o nome para ser Mangabueli. Não, é assim. Seleção. Desde anos está permitindo utilizar nosso programa para parabenizar também a federação, para mais está falado, mais vale tarde do que nunca. Então, é uma boa iniciativa. Tem qualidades, tem talentos que precisam de oportunidade, obviamente que não precisa de fazer muito mais, para que a seleção também cresça, pesa alcança para patamar que se alcança futuramente. Bom, por acaso nunca a seleção gachou mão, né? Boa pergunta. Mas deixa eu ver as pessoas estão mandando. É importante falar aqui. Deixa eu ver as pessoas estão mandando mensagem da fama. Incluiu na seleção, que lá, você fosse boa de seleção, de nós. Mas oficialmente nunca tive um convite de seleção, mas também deixando bem claro, assim, que as 2 vezes ou 3 vezes que a seleção julga, sabe lesionar. Primeiro, um assim, só está no talento, tinha braço partido. E segundo, foi através do joelho, que é um tempo longo de recuperação, que tinha como. Não acredita também, mas tem a ver com o fase que passa, quando precisamente a seleção só está fazendo esse jogo. Mas sim, da perspectiva jogar lá, futura Deus pertence, porque não está meio de Cabo Verde, fica lá assim, meio na gachupa. É um sonho de jogar para a seleção. De Cabo Verde. Então, lembro-me canto que já passou muito tempo junto, está na audiência, há 5 anos atrás, criou uma campanha que está pedindo para fazer a seleção. Bom, eu queria vice-bandeira, eu queria sentir peso de cozer que é bandeira de Cabo Verde, um pouco na lado de jogadora. Para morrer já como um cidadão cabo-verdiano, não sabe qual é a responsabilidade lá. Mas como jogadora, eu queria sentir bem, também tinha privilégio de pisar palco, de hoje adeptos, de fazer festa e tudo, até porque foi bonito que ele que não haja rapaz está fazendo na cama, e mais de povo dele, então queria aquela. Agora, se é um sonho, julga, é um sonho, ainda gostava de ter aquele desafio da responsabilidade. Às vezes as pessoas só falam a seleção de Portugal pode chamar, mas entre cada que não está escolhendo, mas para mim gosto de desafio, acho que era um desafio mais grande. Evi, nesse momento, se você receber convite de seleção de Portugal e de Cabo Verde, qual que você aceita nesse exato momento? Aquela entrevista mais confusante que eu fiz. Não, mas gosto de sendo honesta e sincera, e tudo a mim sempre está falando, tudo e aquilo que está passando hoje. Hoje não decidi, então optava para a seleção de Cabo Verde. Hoje, futuramente, não pode receber convite de seleção, por exemplo, mas hoje então optava para a seleção.
Tubarão Azul. Você espera convite de Cabo Verde? Não, é que para Mori, mas só espero convite de Cabo Verde. Para Mori, assim, Moquinta falou que ele parte ali. É super importante que Cabo Verde faça essa escolha baseado em treinadores de Cabo Verde, que excelentes treinadores, que por acaso nunca tive a oportunidade de trabalhar assim, pessoalmente com nenhum que está lá, mas e já tive a oportunidade de jogar contra essas equipas. Tirando o treinador Anitta, que tive uma carreira no lado masculino, está treina rapaz. Era um prazer também e trabalhar com os mas e acredita por exemplo, mas nunca foi escolhido, nunca tá chateado para Mori, ainda acredita mesmo se faz escolha dentro de aquilo que se pensa naquele momento, mas certo para isso. Que ele é uma coisa que me prende, eu também, quem seja profissional, como eu vejo, e antigamente ainda fica chateado se nunca se escolheram para jogo, ou se nunca passa na convocatória, algo do tipo. Só que depois me prende, mas botar de acordo com a ideia de treinador. O treinador pode achar, mas nesse exato momento, uma bocata acaba para integrar naquele que é a ideia desse jogo. Então, é que para uma dimensão espera. Se bem-vindo, ótimo, maravilhoso. Está fazendo parte de um objetivo, mentira, não. Mas fica bem, continua a trabalhar para alcançar outros tipos de patamar. Mori, que gostou de desenvolvimento do futebol feminino dentro de Cabo Verde? Alguma coisa lá para mudar, para melhorar essa iniciativa para meninas entrar mais no futebol? Ainda acredito que todo dia não pode melhorar, então pode melhorar sim. Ainda acredito que pode começar com a forma de formato de campeonato de futebol feminino. É muito pouco tempo para aquele que luta a competição, para manter atleta. Num determinado nível, você tem que dar atleta competição. Dando atleta competição, você tem que dar atleta antes da competição, que é parte de treino, que é o mais importante. Dando atleta parte de treino, você está criando atleta responsabilidade de ele de ser melhor todo dia, para evoluir, para crescer, e só assim você pode também da seleção uma equipa recheada de qualidade, mas não só qualidade em relação a talento, mas qualidade também que acaba para adquirir com a experiência de que os grandes formadores que passam por essas vidas. Então acredito mas também abrindo escolas de formação para o futebol feminino é algo crucial nesse momento. Se Cabo Verde está com o objetivo de ir cada vez mais longe no futebol feminino, forma crianças, você acaba para potencializar seleção futuramente. Você pode pegar tantas crianças que têm qualidade, você forma, você fazer esse entendimento, mas só técnica que chica, vou fazer, tem responsabilidade, que é trabalha todo dia, acredita nesse sonho, ser disciplinada e só assim você consegue e entrega a seleção jogadoras por não fazer grande figura num campo feminino de Li 2050, por exemplo. Então, acredita, mas trabalho está naqueles pormenores lá. Há dias, a Federação Brasileira de Futebol anuncia pagamento de atletas masculino e feminino de seleção. Outros países também seguem o mesmo caminho. Você que botar de aquele ganho ali para o futebol, nesse caso feminino? É um passo importantíssimo que o futebol feminino só está dando. Já tinha outros tipos de ganhos, já tem mais valores. Hoje vou ter muito time que trabalha profissionalmente no futebol feminino e gosta de ser anunciado por algumas seleções diárias e financeiramente assim igual a de masculino. Assim, e que a seleção de certa mostra de facto, essa valoriza aquela palavra que não está fala de igualdade. Por uma igualdade, deixa eu fazer essa na boca, né? E com atitude e com ações. E é que esses tipos de ações ali que o futebol feminino mestre para crescer também. Para morrer, tudo está fazendo parte. Tudo, cachorro precisa de milho, feijão, precisa de carne, precisa de sal. Então, o futebol feminino também precisa de receita para crescer, precisa de receita para que um jogador ou um menino que sonha, mas um dia me pode viver só de futebol, me pode viver
tá fazendo aquilo que tá ama, ganha, jura-se família, construir-se vida. É um passo importantíssimo mesmo no futebol feminino. Que conselho para dar com aquele jovem que cresce e mesmo percurso profissionaliza como cima bom? Conselho, a mim, não conselho assim, de minha coração, que não deixa, quando quem estava mais para trás, que não chegava, hoje ninguém sabe, às vezes as pessoas falam assim, então eu vai ter uma motivação, então na motivação estou a falar, acabo de dizer, se luta, então tu chegava a te vezes, ainda falava assim, país é fácil, como ele fala, qualquer alguém pode falar. Mas, na verdade, eu tenho que ouvir alguém que falou uma pouca desiste. Então, mas o que vou ouvir alguém que falou pouca desiste, que eu deixo para mover isso aí para aquele outro. Fazem mesmo, que eu desiste. Acredita, luta. Às vezes é difícil para mim, botar luta, botar fazer um percurso longo, botar dificuldade, quedas. Possivelmente no futebol feminino é um pouco mais complicado que masculino. Mas cada dificuldade que te aparece é para tornar mais forte, é para preparar para o nível a seguir. Então, nível a seguir existe. É que se você desiste, você sabe que está lá, te esperou. Dizem sim, eu sei que tem nada, então você que está com ali frente, sabe, eu vi lá que tem. Não pode achar nada, mas frente de que ela ainda pode ser alguma coisa. Portanto, acabo de desistir o sonho. De aquele que gosta, de aquele que te deu vontade de levantar de cama para fazer, que eu desisto, luta. Nunca tenho outro conselho para dar as colegas que aquele para mim foi aquele que me acredita nele. Veja, não tinha ofendido nos bater papo de hoje, não queria agradecer nenhum pessoal. Está gostando mesmo que eu gosto? Não, olha, antes de terminar, ali, alguma coisa que eu acho que eu queria falar, assim, que nunca perguntou, antes de terminar. Não, por acaso eu tenho as perguntas antigas e estou com uma confusão. Não, foi bom. Acho que acaba para não falar tudo assunto. Até assuntos que as pessoas querem saber que é aquele de Oriente. Pessoas querem saber para uma hora que até faz, nunca está falar de que é lá na entrevista, assim. Mas... boa resposta tocar no dias lá do Lidian Saber, está claro que ele está tocando que é que já nesse momento, aquele quem que está ouvindo. Também não queria aproveitar também agradecer para o nome pessoal, Zito também, e Clitz, e também não queria deixar ali no desejar sucesso também na boa vida futura. Não queria deixar o microfone disponível. Quer algum apelo, opinião e também alguma mensagem para pessoas que já não estão ouvindo nesse momento. Deixem agradecer pelo convite mais uma vez, foi muito bom sair da fala com nós. Para mim é sempre bom poder falar um pouco de que é o percurso, de poder inspirar também minhas colegas e meninas que é um pouco mais pequenas que mim. E também acredito que inspira pessoas mais grandes que mim, por exemplo, também é sempre bom de nos inspira e motivar no para fazer, como assim não falar. Mais vale tarde do que nunca. Queria mandar um abraço para Cabo Verde inteiro. Queria só deixar um apelo ali. Chama atenção muito para a responsabilidade de cada um de nós, de responsabilidade afetiva, de uma responsabilidade para com o nosso próximo, nesse momento tão complicado que a nossa passa com essa pandemia. Mas quanto mais não tem responsabilidade, nós juntamos o peso luta, mais rápido não pode voltar nosso convívio social, abraça a nossa família, sem medo de saber, mas não pode provoca males maiores. Então, não evita. E não seguir tudo regras que o Ministério de Saúde está oferecendo nesse momento. Tanto essa luta para o povo seguir. Então, às vezes, está com nossos amigos, acaba em uma festa, ou que está em lugares com aglomerações, te custa, não te custa, mas nada que te custa mais que perder a vida de alguém que não gosta. Então, se perde a vida de alguém que não gosta, está custando mais. Não adota que as medidas ali, não ajuda a causa do nosso país, precisa de nós nesse momento mais que tudo. Então, não faz para nosso país, não faz para nós, não faz para nossos pais, para nossos familiares, tudo. Um grande abraço para nós todos. Espero amanhã estar cuidando direito. Obrigada, não te agradeço. Obrigado. Boa época que te aproxima mais muito obrigada. Por favor. Muito obrigada. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.